Deus, né? Pedimos que Deus nos abençoe. Essa hora de dedicarmos o nosso tempo de oração, e eu quero que os irmãos baixem as cabeças, vamos orar por esse culto. Lembre-se de orar pelo seu irmão, tá? Aquele que não pôde vir. Vamos pedir perdão também pelos nossos pecados. Nós queremos que Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, que Ele opere em nossos corações. Clamamos pela graça e misericórdia do nosso Deus. Coloque seus pecados diante de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos colocar os nossos pecados diante do Senhor, confessar os nossos pecados. Devemos confessar também uns aos outros, mas este é um momento de introspecção, momento de falarmos nós e Deus. O salmista Davi, ele diz: pequei contra ti somente, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nosso Deus é um Deus de justiça, mas também é um Deus de amor e misericórdia. Coloque-se diante do Senhor, clamando por perdão. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, clamamos, Senhor, pela Tua graça, mas também pela Tua misericórdia, Senhor. Nós reconhecemos que somos pecadores, Senhor, mas também reconhecemos que o sangue de Jesus pode nos libertar do poder do pecado. Por isso, Senhor, nós nos achegamos a Ti, Senhor, clamando ao Senhor: vem, Senhor, vem, Espírito Santo, sobre nós e nos faz reconhecer os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a sempre reconhecermos as nossas faltas para contigo, para com o nosso próximo, Senhor. Nós te pedimos. Nós queremos, Senhor, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, Senhor. Nós queremos também, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos dê graça, ó Deus, para não pecarmos mais, Senhor. Como o Senhor disse, aquela mulher: vai e não peques mais. Ajuda-nos, Senhor, a não cometermos os mesmos pecados, Senhor. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós nos mostre, ó Deus, nos convença do erro, do juízo e da justiça do Senhor, como está lá em João 16:8, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém. A palavra de Deus também diz que já agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Certo? Por isso nós devemos ficar em paz. E é em paz que nós vamos levantar e louvar o nosso Deus nesta noite, com o presbítero Ricardo e a Manuela. Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé? Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, liberta meu coração, como a fossa será por águas, assim tenho sede.
como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, sua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Se as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou resistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, mais uma vez. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, nós vamos ler de 1 a 12. Confiar em Deus e honrá-lo. Provérbios de Salomão é muito importante, né? Nos dá tremendos conselhos. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos leem sempre o seguinte, ok? Até o versículo 12. Prontos? Então vamos lá. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem repreende. Esse texto do versículo 5 e 6 me ajudou muito a educar meu filho mais velho. Chegou uma fase da vida dele em que ele fazia 2 faculdades, terminou a faculdade, fez a prova de mestrado, passou no mestrado, fez o mestrado em 1 ano, defendeu a tese dele em 1 ano e queria partir para o doutorado, mas os professores do mestrado não queriam deixar. Ele estava muito soberbo, ele se achava, ele é muito inteligente e teimoso também. E em casa... Não puxou de arroz. Sou mais o pai dele. Em casa, chegou uma hora que ele não queria mais ouvir as recomendações da gente. Então, eu e a Rose oramos a Deus e Deus nos deu um ensinamento. Se tu não podes falar, então deixa que eu falo com os teus filhos. E daí nós começamos a copiar versículos bíblicos e botar pela parede. Aqui nessa rua eu fiz isso essa semana numa casa. Pregar versículos bíblicos na parede. Por quê? Porque a palavra de Deus, lá em Isaías 55, 9 e 10 diz assim como a neve e a chuva que cai do céu não tornam para lá sem que primeiro regue a terra, faça brotar, dê a semente ao que semeia, pão ao que come, assim também a minha palavra não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a designei. Então nós começamos a colar os versículos para educar os filhos na parede da casa, e eles tinham que ler. E esse foi um versículo que nós botamos para ele nessa época. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E ele, pelo fato de estar soberbo naquela fase, ele aprendeu grandes lições. Por que eu estou contando isso, que é um particular meu? Porque a palavra de Deus, ela é regra única de fé e prática para nós, né? Há 2 meses atrás a gente teve aqui profissão de fé. E foi isso que foi prometido aqui para aqueles que fizerem a sua pública profissão de fé. Se é regra de fé e prática, então nós vamos praticar aquilo que está aqui. Como eu já não podia mais falar, então nós deixamos que a palavra de Deus falasse com eles. E ele aprendeu grandes lições com esse texto. Hoje ele é presbítero lá junto com o Ricardo, né? E Deus trouxe ele para o caminho, né? Ele foi expulso do doutorado. Olha o tamanho da soberba dele, expulso. Mas ele, graças a Deus, voltou, fez novamente a prova, passou e terminou o doutorado. Mas na vida a gente tem que aprender grandes lições quando a gente não ouve a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é muito clara, diz assim, em Provérbios também: a soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. Deus não se agrada nem do soberbo nem do altivo. A gente tem que aprender essas lições. Quanto mais cedo a gente ensina para os filhos, fica mais fácil para a vida deles, né? Não cai tantos tombos. E Deus fecha portas, meus irmãos, pode ter certeza. Deus fecha muita porta aos soberbos. Pode ter certeza disso. Deus não se agrada do soberbo,
Né? Deus quer que a gente seja humilde, né? Manso, porém não tanso. Né? A gente tem que aprender isso. Ser manso não quer dizer que a gente tem que ser tanso, não. Ser manso, o pastor Timóteo ele fala isso, né? Que Deus quer que a gente seja manso, mas não tanso. Né? Então a palavra de Deus nos ensina muito. Quem não lê a palavra de Deus, não conhece, perde muito. Lá em Oséias 4,6 a palavra de Deus diz assim: o meu povo, o que diz? Alguém sabe? Não, o meu povo, exatamente, padece por falta de conhecimento. Então, se a gente souber mais da palavra de Deus, até para educar os filhos, aqui é a palavra de Deus, serve primeiro para nós. Sabe, uma coisa que eu tenho dito ultimamente é: a gente quer evangelizar, todos nós temos que evangelizar a humanidade de Jesus para nós e pregar a toda criatura, não importa que tipo de criatura seja, não é? Ser humano, nós estamos falando. Mas a gente tem que perceber se as pessoas estão lendo a Bíblia primeiro em nós, para depois a gente falar da Bíblia para as pessoas, mas elas primeiro têm que ler em nós, porque se elas não lerem em nós, vai ficar difícil a gente falar para as pessoas. Claro que não é a gente que convence ninguém, é o Espírito Santo, mas as pessoas vão ouvir se elas lerem a Bíblia primeiro em nós, a nossa Bíblia. Isso é muito sério para nós cristãos. Vamos louvar mais um pouco. Deus nos abençoe e abençoe para que a palavra dele, não é, cale fundo nos nossos corações, porque nós precisamos, né, ter a palavra de Deus no nosso coração. Amém? Amém, irmãos. Vocês estão cansados? Estão em pé aí? Tudo bem? Ih, gente, vocês estão dormindo. Glória a Deus, gente. Amém. Beleza. Galera, Deus é bom? Vocês concordam? Amém. Sim, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Amém. Mesmo lá no perrengue do dia a dia, Deus é bom também. No meio da doença, Deus é bom. Então, vamos declarar isso. Minha filha, Helene, ensaiou comigo hoje, inclusive essa música que é bem agitada, com bateria seria perfeito, né? Mas ela ficou doentinha com aquelas coisas de mulheres, sabe? 11 anos começou, ela teve que ficar em casa, pedir desculpa aí pra vocês, mas não deu. Do mesmo jeito a gente vai cantar, tá? Essa música era bem legal se vocês acompanhassem com palmas. Mas normalmente a gente começa a cantar a música com palmas e desanima. Será que a gente consegue chegar até o fim? Será que dá? Vamos tentar? Tu és tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Mais uma vez, te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom.
Estamos aqui para adorar o Senhor, gente. Derrama teu coração diante dele. Abre teu coração diante dele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 De novo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai tua graça, Nós derramamos em tua graça, Senhor. recaio de novo em tuas mãos. Cai em tua graça. Recai tua graça, Se jogue na graça de Deus. recai de novo em tuas mãos. Que nós pode testemunhar. Recai tua graça, recai de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Em teus braços é o meu descanso. Louvado seja o teu nome, Pai. Nos teus braços nos derramamos, nos entregamos ao Senhor, com o nosso coração aberto, Deus, na certeza que fomos redimidos pelo teu sangue. Glória a Deus, aleluia, hosana nas alturas, seja dado o teu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus justo, Deus todo-poderoso. Adoramos o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos aos nossos avisos. Na terça-feira, a nossa reunião de oração tem sido bênção, tá? Não vamos esquecer. Na quinta-feira temos célula e temos jiu-jitsu aqui, tá? Eu estou sentindo falta de alguns irmãos, não sei se foi inverno, encolheu, né? Mas, pela graça de Deus, nós continuamos o estudo da palavra dele, né? Às quintas-feiras. E no sábado nós temos o discipulado e depois nós temos os jovens. Tem sido muito bom, eu tenho aprendido muito com eles. Eu espero que eles estejam aprendendo também comigo, né? Assim eu espero. Espero em Deus que eles estejam aprendendo, porque a gente tem que prepará-los, né? Para que eles estejam hoje, principalmente nas escolas. Eu tenho ouvido muita história de escola, né? E sei que não é fácil. Foi muito fácil para mim na minha época. Em relação a eles hoje, para mim foi muito fácil. Fácil mesmo. Hoje não está nada fácil. Nada fácil. Nós temos que orar muito pelos nossos filhos, né? Porque eles estão ouvindo ideologias por aí que não condizem nada com os ensinamentos da palavra de Deus. E eles têm sofrido achaques, né? Questionamentos. Não está fácil, nós precisamos orar muito pelos nossos filhos. Então, a nossa responsabilidade de trabalhar com eles, pedimos que Deus nos abençoe, né? Eu queria pedir aos irmãos que orassem pelos nossos irmãos que não estão vindo, que estão enfermos. Vamos orar uns pelos outros. A palavra de Deus manda que a gente faça isso. Colossenses 2,15 manda a gente orar uns pelos outros, orar uns pelos outros. Lá também em Colossenses, Tiago também manda, Tiago 5,16, manda a gente orar uns pelos outros. Então vamos orar uns pelos outros. Não vamos esperar, não é, que anuncie. Vamos orar aqui. Na terça-feira a gente ora nome por nome. É muito difícil a gente não orar nome por nome, não é? Não pensa que vocês não estão recebendo as nossas orações. Estão todos, cada família aqui, né, Beth? A gente procura falar nome por nome. A gente precisa estar coberto por oração, né? Nós vivemos num mundo difícil, muito difícil hoje. Muito difícil mesmo. Então vamos orar uns pelos outros, pelas famílias, né? Em casa, aqui na igreja também, né? E vamos convidar pessoas para vir no nosso culto. Eu na sexta-feira eu fico no WhatsApp convidando as pessoas que eu converso aqui lá no Estreito, eu convido elas para vir e olha, não é fácil, viu, pastor Juliano? Há muitas amarras, né? Há muitas amarras, mas nós cremos que aqueles a quem Deus quer que venha, esses virão. Não tem amarra que possa segurar, não é? Nós queremos, eles virão. Então, vamos orar para que a gente possa ter nossa igreja cheia. 2 domingos atrás aqui estava lotado, não é? Tivemos muitas visitas, 66 cadeiras todas tomadas, e o presbítero Ricardo? Estava cheio. Um culto de batismo e profissão de fé, estava cheio. Tivemos que fazer as cadeiras lá de trás, não é? Foi muito bonito, né, Gabriel? O Miguel fez o batismo dele, né? E teve profissão de fé, foi lindo, foi muito lindo a Celeste. Teve um culto aqui, um moço que estava quase fugindo da profissão de fé, e teve um pastor que pregou, viu?
E ele saiu daqui convicto de que ele tinha que fazer o batismo e também a profissão de fé. Ele foi tocado mesmo. E ele veio me procurar. E ele fez o batismo e a profissão de fé. Não é? É de Deus mesmo. E nós temos que falar com as pessoas sobre Jesus, porque no mundo que nós estamos vivendo aí, esse mundo presente não é fácil. Sem Jesus não dá, né? Como é que a gente cantava? Assim, né? Não dá. Sem Jesus não dá para viver, não dá. Precisamos ter Jesus. Não é, Senhor Norberto? Eu louvo a Deus pela sua vida. Que o Senhor sai de casa no inverno todo, o Senhor esteve aqui com a gente. Não é? E assim mesmo, Dona Elisete, Deus abençoe. É a nossa primeira vizinha aqui, a Dona Elisete. E nós temos que ganhar muitos vizinhos aqui. Né, Juliana? A Juliana que faz esse serviço social aqui, ela conhece bastante pessoas. Ela e o JB. Né? JP. Né? Trazer os amiguinhos. Né? E nós, agora em outubro, nós queremos convidar o grupo base dessa igreja para a gente estar reunido para planejar para o ano que vem. Né? Nós precisamos ter planos ousados. Então vamos pedir para Deus, orem por nós, para que Deus nos dê planos ousados. Né? Deus nos plantou aqui para gerar fruto. Né? Quando a gente planta o pé de laranja, a gente quer comer laranja. Não é verdade? Então Deus nos plantou aqui para dar fruto. Nós temos que dar fruto. Então não deixe de convidar. Convide seu vizinho, seu amigo. Né? Aqui ele vai ver a palavra de Deus. Eu tenho convidado pessoas, semanalmente eu tenho convidado. Eu sou evangelista, isso para mim é muito gostoso de fazer. Né? Porque esse é um dom que eu tenho. Meu pai tem esse dom também de convidar as pessoas, de abrir e fechar a igreja. Eu já faço isso também. Mas agora eu tenho um diácono ali que não é fácil, ele está aí todo firme, né? Chuva ou sol, ele está aí, nosso diácono está aí na porta, né? Abrindo, cumprimentando as pessoas. Então que Deus nos abençoe, não é? Ô Isaías, Pois não. só para lembrar que no sábado que vem vai ter a tarde da alegria. Ah, tá. Então você quer dar o aviso? Avisa então, vamos lá. Fica de pé, por favor. Da igreja, que a nossa igreja mãe, que está fazendo um trabalho com as crianças, referente ao Dia das Crianças. A tarde da alegria será no sábado que vem. Isso. Aí está lá no grupo, acho que tem um QR Code para poder se inscrever. Faz levam as crianças lá. Vai estar a Isabela e a Nicole da nossa igreja para dar um suporte também para as nossas crianças. Vai ter bastante atividade legal. É gratuito, né? É só se inscrever. Isso, tá? Eu quero ler o versículo agora aqui do texto que nós lemos. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Versículo 9 e 10 do texto de Provérbios 3. É uma promessa de Deus para nós. Não é? Honra ao Senhor com os teus bens. Com a primícia. A primícia aqui fala sobre agricultura. A primeira colheita da agricultura eles ofereciam para Deus. Eles davam o de melhor que eles tinham para Deus. Esperavam sempre a bênção de Deus. Deus tirava o devorador para que eles pudessem produzir mais. Não é? E nós também esperamos isso, que Deus nos abençoe sempre. Não é? Então, vamos trazer nossos dízimos e ofertas. Não é? Eu tenho experimentado isso na minha vida desde o meu primeiro salário. E Deus sempre me abençoou. E continua abençoando. Com saúde, não é? Com a condição de sobrevivência, é Deus quem dá. Não é? E Ele é fiel. Deus é fiel em todas as suas promessas. Enquanto nós louvamos, vamos depositar aqui nossos dízimos e ofertas que trouxeram. Eu sei que muitas pessoas dizimam e ofertam por Pix, não é? E não nos tem faltado. Não nos tem
empatado, graças a Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez. Deixa eu tirar. Alô, alô. Vamos ficar de pé, gente, mais uma vez. Eu vejo a vida agora. Eu vejo o Rei da Glória, indo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito, assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração. Limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que fez por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Todo uníssono é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá tudo, Deus, e a gente aqui devolveu parte do que o Senhor já nos deu, Pai. Obrigado que o Senhor nos deu vida, ar para respirar. O Senhor nos deu as nossas condições, nossas casas, Deus, nossa comida do dia a dia, nossos trabalhos, Pai, nossas aposentadorias, Deus, que o Senhor já nos deu. E condição de chegar aqui, Deus, colocamos tudo isso diante do Senhor, diante do teu altar, te glorificando e agradecendo, Deus, pelo que o Senhor já fez antes por nós, Pai. Aqui a prova da nossa gratidão, o motivo da nossa gratidão, derramamos diante disso tudo, entregamos diante do teu altar, para que o Senhor faça multiplicar, Deus, e para que a obra do Senhor cresça e floresça, Pai, através da nossa vida. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos fazer parte da obra do Senhor, Pai. Contribuir aqui com os nossos dízimos, Pai, mas também com as nossas vidas, Deus, o serviço dessa igreja, Deus, proclamando o Senhor, servindo aqui, Deus, como Jairo abrindo a porta, Deus, enfim, como todo mundo aqui participa, Senhor, em nome de Jesus, que o seu nome seja glorificado também através das nossas contribuições, Pai, no nome de Jesus, amém.
Amém. Os irmãos podem sentar. Quero dar mais um aviso. Quando terminar o culto, eu quero conversar ali atrás com o Léo, a Raquel, o Jairo e a Beth. Tá? E se o presbítero Ricardo também quiser ficar ali, 2 minutinhos, uma reuniãozinha rápida. Tá? Eu louvo a Deus pela vida do Alan Mohamed Mansur. O último nome eu não digo, eu não acerto. Deus te abençoe, viu? Ele está nos ajudando a botar a igreja no YouTube. É isso, né? YouTube. E é uma forma de divulgar a nossa igreja. Depois nós vamos passar para o Instagram. Tá? Que Deus te abençoe muito. Tá? E também aqui, a nossa colaboradora hoje, sozinha aqui, né? Estreando no Data Show, a Beatriz. Né? Louva a Deus pela vida da Beatriz também. Né? Deus te abençoe, Beatriz, viu? Deus nos abençoa quando a gente trabalha na obra dele. Deus recompensa a gente. Né? Nosso trabalho no Senhor não é vão. Tá? Não é vão. Né? Que Deus abençoe. Quero chamar aqui a Isabela, né? Eu posso botar ali o QR Code para eles inscrever as crianças? Sim, por favor. Tá. Só um minutinho. Eu quero então chamar aqui as crianças. Pode vir aqui as crianças. Tá? Vamos lá? Quero chamar o pastor Juliano também. Nós vamos orar pelas crianças. E a professora Isabela. Tá. Mas ainda dá para fazer domingo que vem, né? Dá para colocar domingo que vem. Sábado que vem. É sábado já que vem. É dia 4. Então tem que falar com alguém. Quem quer levar o filho tem que falar com alguém. Com quem deve falar? Pode falar. Amanda, de repente? Amanda, que é secretária lá da igreja. Ela Tá. passa para mim. Mas no convite tem um QR Code, não tem? Tem, só que tem um probleminha ali com a sessão. Mas no grupo da igreja tá. É que nós no grupo da igreja. Tá, no grupo da igreja. Ah, tá. Então está no grupo da igreja. Se alguém não está no grupo da igreja, procura alguém que está. Tá? Para saber. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por este culto que estamos prestando aqui ao Senhor. Nós contamos com as tuas bênçãos, Pai, e agora envolve com o teu Espírito Santo, a Isabela e o pastor Juliano, Senhor, que eles ministrem, ó Deus, com unção do teu Espírito Santo aos nossos corações, aos corações das nossas crianças. Nós te pedimos, ó Deus, abre os nossos corações, prepare os nossos corações como terra fértil para receber a semente da tua palavra, Senhor, para que possa produzir a 30, a 60 e a 100%. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A paz, meus queridos, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui com vocês novamente, com o convite aqui do presbítero Isaías, convite que me honra muito. Cada vez que sou convidado para estar aqui com os irmãos, é motivo de muita alegria para mim. E nessa noite nós vamos falar, né, sobre fé. E algo que eu quero extrapolar um pouco, até o conceito, até a ideia de cura e de libertação. Eu quero ir um pouco além, porque Deus, Ele nos prometeu vida eterna, e isso é o principal benefício que Jesus conquistou por nós, é esse. Amém? Mas nós temos um Deus que também nos auxilia aqui, também nos ajuda aqui, nessa caminhada. E esse Deus que nos ajuda aqui, ele tem alguns princípios que eu acho interessante nós aprendermos e nós caminharmos fundamentados nesses princípios, porque eventualmente o dia mau vai vir. O dia mau vai vir para todos nós. Nós temos um momento de caminhada cristã em que realmente está tudo bem, mas há momentos sim de aperto, há momentos de angústia, e Jesus nunca escondeu e disse: no mundo vocês terão aflições. Ele não escondeu isso.
E é interessante que mesmo nesses momentos, e talvez mais do que nunca nesses momentos, nós venhamos a ter mais intimidade com o Pai, conhecer melhor o Pai, conhecer melhor as promessas do Pai. Por isso eu gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé, em reverência à palavra do Senhor, e abrirem as suas Bíblias em Jeremias capítulo 1, versículo 11. O tema da mensagem é: Deus vela sobre a sua palavra. Amém? Jeremias 1:11. Vamos começar por aqui. Jeremias 1:11 diz assim: Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E vocês podem sentar. Esse texto aqui é um dos textos sobre esse tema que me intrigava muito. Eu pensava, o que tem a ver uma vara de amendoeira com Deus velando pela palavra para cumprir? Eu vou ser sincero com os irmãos, até agora eu não tenho 100% de certeza, todavia, um dos pontos que me chama muita atenção, coincidência ou não, talvez não, é o texto que está em Números capítulo 17. Em Números 17, vinha de um contexto em que houve uma rebelião em Israel. E eles começaram a questionar ali a autoridade de Moisés, a autoridade de Arão, e o negócio foi complicado. E a rebelião foi tão grande que Moisés chegou a falar assim: olha, se aconteceu uma coisa bem diferente, tipo assim, a terra abriu, engolir esse pessoal, então é porque Deus é comigo, a terra abriu e engoliu o pessoal. E aí a gente pensa, não, agora, né, depois disso o povo se converteu. Que nada, irmão. Eles continuaram ainda na rebeldia. E aí, nessa história de rebeldia, eles tocaram num ponto que eu confesso que até para mim ele também era um ponto que eu já tinha lido o texto, mas nunca tinha me atentado ao texto. Mas eu confesso que quando eu olhava aquele fato histórico da Bíblia, aquilo me deixava com uma pulga atrás da orelha. De tanta gente que tinha para ser sumo sacerdote, por que Moisés foi pegar Arão, que era o irmão dele? Assim, rapaz, isso é um nepotismo religioso. Ele vai pegar justamente o irmão. E Deus fez encrenca, fez besteira. Mas aí quando chega aqui nesse texto, aí eu tive que calar minha boca. E eu vi que já tinha tido uma murmuração, mais ou menos na mesma linha de pensamento que eu tinha tido, e o negócio não terminou bem. Porém, nessa parte de Arão, aí nós chegamos aqui. Olha só, número 17:5. Eu vou resumir um pouquinho o que tem antes ali, tá? Deus disse o seguinte: pega aí os líderes das tribos, cada um traz uma vara, nós vamos ver aqui o que vai acontecer, qual é a vara que vai florescer. Mais ou menos isso. Aí, no 5. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Ou seja, quando eles murmuravam contra Arão e Moisés, estavam murmurando contra Deus, ele estava tomando para si. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e todos os seus... Está aqui, eu acho que eu vou ler nessa tradução para não confundir vocês. E todos os seus príncipes lhe deram bordões, cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão, pela casa de Levi. Moisés pôs esses bordões perante o Senhor na tenda do testamento. Nossa, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara. Não só brotou, querido, presta atenção, foi no dia seguinte, né? Olha o que aconteceu, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores, e dava... E o ramo brotou, produziu botão, flor e amêndoa no dia seguinte. Ou eu estou lendo errado o texto aqui? E não era uma árvore, era um bastão. Era um bastão. Um bastão seco. Um bastão seco brotar já era
Mas, querido, o pasto tão seco, no outro dia está com fruto, porque vem primeiro o botão, vem a flor, aí tem que vir o inseto para fazer o trabalho dele ali, para depois vir a fruta. Não, querido, no dia seguinte já estava até a fruta. Deus fez aquilo para mostrar, assim, olha, para vocês não terem uma desculpa aí, para dizer que sou eu que estou fazendo esse negócio aqui brotar, e assim eu estou ratificando, estou endossando a autoridade de Arão. Pega. E isso aí, e os gomos, né? E essa vara dava o quê? Deu o quê? Jeremias, talvez fosse por isso que Deus disse: eu zelo pela minha palavra para cumprir, porque aqui Deus disse que faria florescer, e ele cumpre. Então talvez em Jeremias fosse uma alusão a como aquilo Jeremias conhecia, as histórias, conhecia o Antigo Testamento muito bem, ele era de linhagem sacerdotal, ele provavelmente foi instruído em tudo aquilo. Quando ele vê, quando Deus fala com ele sobre vara de amêndoa, provavelmente aquilo aciona na mente dele um gatilho, porque ele sabe que a vara de Arão, a vara que depois é guardada dentro da Arca da Aliança, ele sabe que é uma vara de amendoeiro. E ele sabe que essa vara veio de uma promessa, que dizia: aquele que eu escolher, a vara vai brotar. E a vara brotou. Aí em Jeremias, por isso que daí, eu imagino que seja por isso que Deus disse: viste bem, eu zelo pela minha palavra para cumprir. Para Jeremias talvez fosse muito mais vivo do que para nós. Eu li esse texto aqui, eu nunca entendi a vara da amendoeira, mas talvez esteja relacionado a esse evento. O fato é que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E queridos, eu acho interessante ressaltar esse ponto, porque nós vivemos num tempo em que estamos chegando perto do fim. Perto do fim, eu digo perto do fim, independente da visão escatológica. Pode ser o pós-tribulacionista, o pré-tribulacionista, queridos, o cerco está fechando. Muitas profecias que nós olhávamos na Bíblia não tinham como se cumprir 20, 30 anos atrás. E talvez ainda seja um pouco difícil hoje. Mas as coisas estão se caminhando que em pouco tempo isso já vai se cumprir. Nós vemos, por exemplo, né, que as pessoas que não tivessem a marca, em Apocalipse, não poderiam comprar e nem vender. Como é que é fazer isso na época do Império Romano? Se tu tem a moeda ou tem um produto, como é que tu impede a transação? Não tinha como impedir. E agora com o dinheiro digital? Se toda a economia ficar digitalizada e tudo depender da tecnologia, nós vimos aí agora, né? O ministro do STF tomou uma Magnitsky, é Magnitsky agora, e o cerco está fechando. E aí a gente começa a ver que começa a ter uma tecnologia que começa a conseguir isolar a pessoa. E o que o pessoal faz? As pessoas que foram incluídas jornalistas, eles só conseguem comprar com dinheiro em papel, porque o banco tem que estar desconectado do sistema financeiro. E a gente vê que a sociedade está começando a ter essa característica. Mas voltando aqui para Deus, vamos lá, não vamos entrar nesse assunto, vamos lá, voltar para cá. Queridos, olha só, Jesus havia dito o seguinte: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa pergunta é retórica, ela quer dizer o seguinte, é a mesma coisa que trocá-la por uma afirmação. E a afirmação que está embutida nessa pergunta é: olha, à medida que o tempo for se passando, as pessoas vão crer menos, as pessoas terão menos fé. Era isso que Jesus estava dizendo ali. E nesse momento em que nós estamos chegando no ponto crítico da fé, aonde o racionalismo, muitas vezes, e o racionalismo que ignora algumas coisas, tá? Não é um racionalismo 100% racional, não. É um racionalismo que acredita num bocado de narrativa, ignora alguns fatos, mas vamos lá. Esse racionalismo, ele vem atacando, ele tem como foco, como alvo, as Escrituras. E aí a gente vai vendo aquilo que vai se cumprindo na palavra de Jesus. Porventura, o Filho do Homem achará fé na terra? A nossa tendência, hoje é mais difícil nós crermos do que era na igreja primitiva. Nós vivemos em uma sociedade onde o sobrenatural parece que parou de existir. E as histórias da Bíblia muitas vezes parecem para a gente até fantasiosas demais. Mas, queridos, o mesmo Deus poderoso que atuava desde o Antigo Testamento, atuou até o livro de Atos, esse mesmo Deus que no livro de Apocalipse vai fazer várias outras coisas, esse mesmo Deus que diz
diz que o filho dele vai voltar, esse mesmo Deus não mudou. Ele continua sendo exatamente da mesma forma. E ele vela sobre a sua palavra para o cumprir. E esse Deus, a Bíblia diz que nele não há sombra de mudança. Significa que ele não muda nem um pouco. Ele não muda nada. Ele é imutável. Ele é exatamente hoje do jeito que ele era há 6.000 anos atrás, ou antes de existir a régua do tempo. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele vela por sua palavra para cumprir. E velar por sua palavra significa que se ele lança a palavra, se ele promete, se ele fala, para ele agora é questão de honra, de cumprir aquilo ali. E agora eu quero chamar a atenção para essa palavra, honra. A honra dele está empenhada. Então quando ele fala assim, eu velo pela minha palavra, ele está dizendo, é questão de honra para mim, cumprir a minha palavra. E queridos, isso, a gente vive numa sociedade com tanta gente enganadora que nós perdemos até o valor disso. Mas isso é muito pesado. Vou mencionar para vocês outro ponto. Olha lá, em Zacarias capítulo 1, versículo 13. Pode colocar para a gente ali? Quando eu pego uma água. Zacarias 1, 13. Deus, uma água mineral numa taça aqui. Nem Salomão em toda a sua glória. Obrigado, presbítero Isaías. Obrigado, futuro diácono Jairo. Jairo, quer o Jairo? Quer o Jairo? Ah, lá. Muito obrigado, irmão Jairo. Futuro diácono. Olha só, Zacarias 1, 13. Perdão, estou doido tudo. O personagem é Zacarias, mas o livro é Lucas. É outro Zacarias. É outro Zacarias, é o Zacarias de Lucas. Zacarias 1,13. Olha só, esse texto me intrigava muito. Era outro que me intrigava. Hoje vocês já viram que era. Estou trazendo para vocês que me dá uma dor de cabeça para entender, né? Zacarias 1,13. Perdão, Lucas. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante de Deus, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. E respondeu o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Pule para o 28 agora. O anjo ali era Gabriel, certo? Gabriel agora, mesmo anjo, ele vai para outro lugar. E entrando o anjo onde ela estava, Maria, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe:
descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, para que também o Santo que de ti há de nascer, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Peraí, o mesmo anjo dá o recado para duas pessoas, dois recados proféticos. Ele diz para duas pessoas que essas duas pessoas terão filho. As duas pessoas dizem para o anjo: como é que pode isso? E dizem e colocam um obstáculo para que aquilo aconteça. Para o primeiro, o anjo pega e diz a ela: então agora tu vai ficar mudo, não vai falar. Para o segundo, ele vai lá e explica. E aí eu pensava: rapaz, o que aconteceu? Será que Zacarias tropeçou com o anjo Gabriel no dia que Gabriel foi descer do céu, levou um cascudo de Miguel e chegou aqui na terra já todo atravessado? Aí entrega o recado. Quando ele chega para entregar recado, depois de tanto sufoco, Zacarias ainda deve ter dito para ele assim: rapaz, eu não acredito em ti. E ele deve ter ficado assim: mas agora, depois de todo esse trabalho, não tinha explicação. É o mesmo anjo. Ele vai dar dois recados, o recado é parecido. Como é que ele reage de maneira tão diferente? Eu custei a entender isso. Aí um dia me deu um estalo. Aí um pregador passou lá na igreja nossa, ele falou a mesma coisa e eu comecei a observar um detalhe que tinha ali. E ele também observou aquele detalhe. E o detalhe está no versículo 19. Olha só. É o mesmo anjo, o recado é parecido, a reação é parecida, só que cada uma das pessoas que recebeu o recado tinha um contexto diferente. Olha no 19. Respondendo o anjo, eu sou Gabriel, no versículo... Não é... A resposta de Maria, 38. Não, é 18. A informação está no 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. Eles já eram idosos, sacerdócio. O pessoal geralmente não casava muito novo naquela época, não. Aliás, não casava muito velho, casava novo. Eles já são idosos. Versículo 30, 18. E o anjo tinha falado também. Eu esqueci de anotar isso, 13, está aqui. Mas o anjo disse: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Aí eu comecei a perceber que havia uma diferença no contexto. Maria foi pega de surpresa, ela não esperava, ela não estava pedindo para ser mãe do Messias. Mas Zacarias e Isabel estavam orando por um filho. E o anjo chega a dizer o quê? A tua oração foi ouvida. Ele não está trazendo um recado porque era simplesmente um plano de Deus. Não, ele está trazendo a resposta da oração deles. Eles pediam aquilo, eles pediam um filho. E como eles eram velhos já, provavelmente eles já pediam há bastante tempo. E agora chegou a resposta. E a hora que o anjo chega com a resposta de Zacarias para o anjo é praticamente está de brincadeira comigo. Maria não estava pedindo filho. Ela quando pergunta, ela pergunta porque não entende. E aí o anjo ainda fala, Zacarias, como saberei, respondeu o anjo, olha só. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, porquanto não crestes. Preste atenção nesse verbo, não crestes. Ele estava pedindo. O anjo vem e diz, vai acontecer. Ele vê o anjo, querido. E aí a gente volta lá naquele primeiro episódio da murmuração. Moisés havia dito, olha, se a terra abrir, acontecer, pois a terra abre, acontece. E mesmo assim a mentalidade não tinha mudado. Aqui, ele vê um anjo diante dele, Gabriel está falando, e a mente dele ainda continua na dúvida. Ele continua na incredulidade. Maria o anjo não diz que ela estava incrédula.
a pergunta dela talvez fosse muito mais por não entender como que aquilo ali iria acontecer. Algo que, para os judeus que não aceitaram a Jesus, até hoje, até para os muçulmanos, isso é difícil de entrar na mente. Como que uma mulher vai ter um filho de Deus? Isso é um pouco complicado. Porque talvez imaginem a questão do relacionamento íntimo, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, biologicamente não tem nada a ver. É muito mais difícil transformar o rio Nilo, fazer ele virar sangue, porque olha a quantidade de coisa que tu tem que mexer ali, de matéria que tem que mexer para deixar a água do rio vermelha. É muita matéria para transformar, do que mexer num minúsculo óvulo. Aquilo ali era brincadeira. Ainda mais para Deus, que fez o universo inteiro. Maria está com dúvida sobre o processo, mas Zacarias está duvidando do que ele havia pedido. Outro ponto que me chama a atenção, as orações, ele não orou uma vez, ele orou várias vezes. Não, aqui nessa tradução minha aqui está no singular. Como é que está nessa tua aí, no 13? 13 está aqui? A tua oração está no singular, então eu esqueço o que eu falei. Eu deduzo que ele orou repetidamente porque ele já era velho, ok? Então há vitórias que necessitam de perseverança, que a gente precisa orar mais de uma vez. Jesus certamente, isso é até uma parábola do juiz iníquo. Ele diz assim: olha, tinha uma viúva, tá, ela ia lá, ele não julgava, mas só de tanto ela incomodar, chegou uma hora que ele julgou. A mesma coisa é aquele que vai lá, às vezes incomoda um amigo de noite porque recebeu visita e quer alguma coisa para oferecer, e ele fala conta essas histórias, essas parábolas, para que nós insistamos em oração, perseveremos em oração. Ora uma vez, não deu, ora de novo, persiste, persevera. E é nesse processo que a gente acaba fazendo aquilo que Paulo diz: orai sem cessar. Porque se talvez o sapato não apertasse, a gente talvez não orasse. Aí, às vezes apertando é a forma como Deus trabalha para que a gente vá encontrar-se com Ele, vá ter arrependimento. Nós vemos isso muito em Israel. Israel se afastava do Senhor, e aí Deus muitas vezes apertava o sapato, mas Ele fazia isso porque Ele queria que o povo se achegasse a Ele de novo. Ele queria que eles se arrependessem, que eles se aproximassem dEle. Era essa a intenção do Senhor. Aqui também, quando nós olhamos essa reação do anjo Gabriel, que parece uma reação até que não foi muito boa, essa reação a Zacarias, a dúvida de Zacarias. Eu sou Miguel, assiste, como que, se eu não acreditasse agora tu vai ficar mudo? Nós vemos uma reação parecida com a de Jesus em Marcos 9,19. Marcos 9,19 tem um dos poucos textos em que Jesus perdeu a paciência com os discípulos. Uma das poucas vezes em que ele não perdeu a paciência a ponto de ser agressivo com eles, mas fez uma exclamação que não é de quem está gostando muito da situação. Marcos 9,19. Tranquilo. Eu também podia ter aberto aqui, né? Vai lá, Marcos 9,19. Então, os discípulos tentaram expulsar o demônio, não conseguiram. Aí Jesus responde. Jesus fala: então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Quando a gente lê o texto assim, vamos tentar dar uma entonação do texto. Ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Traz o menino. É isso aí, é isso que Jesus está dizendo ali. Por quê? Porque os discípulos estavam duvidando. Para ele ali, eles não deviam duvidar. E aqui eu chamo a atenção que em Marcos 9, quando nós comparamos ali os evangelhos, tudo o que aconteceu, porque essa passagem também vai estar em outros, né? Marcos 9, deixa eu ver aqui qual vai estar em Lucas. Eu já vou dizer porque eu vou pegar o referencial de Lucas, tá? Marcos 9, isso vai estar em Lucas 9. Ok? Esse texto estará em Lucas 9. Em Lucas 9, os discípulos já haviam expulsado o demônio, já haviam curado enfermos, eles já tinham experiência, eles já tinham vivido o sobrenatural. Então agora, quando eles chegam naquela situação ali, Jesus está pensando, é como se ele falasse: puxa, até quando? Vocês já não viram tantas coisas acontecerem? Vocês já não viram? Como que vocês ainda estão duvidando? Marcos
Vamos ver aqui Lucas 9, né? De Marcos 9 vai para Lucas 9. Lucas 9. Essa daqui não está, tá? Por isso que eu... Lucas 9. Olha só. Lucas 9, o quê? 9:1. Transfiguração, olha só. A missão dos 12. No 1, Jesus convoca os 12, dá poder para expulsar demônios, tudo. Várias coisas acontecem. Ele já dá orientação, eles já expulsam isso lá no início do 9. Quando isso daí acontece, o momento que Jesus faz essa exclamação, está no 9:41. Por que eu estou chamando para Lucas? Porque Lucas foi o evangelista que teve a preocupação de botar os episódios em ordem cronológica. Então, pelo evangelho de Lucas, eu sei que aquela transfiguração, aquilo lá, não aconteceu no início, quando os discípulos ainda não tinham experiência nenhuma. Não, ela aconteceu depois que eles já tinham ido até para a missão. Eles já sabiam, já tinham passado por algumas coisas. Mas ali naquele dia se depararam com um demônio que era um pouco mais resistente, a coisa era um pouco diferente. Até então eles talvez falassem: demônio, em nome de Jesus, sai! O demônio saía, estava tudo certo. Aí um dia eles se depararam com um que talvez tivesse olhado para a cara deles, como a gente já se deparou com alguns, e disseram assim: eu não vou sair. Como assim? Eu já mandei eles sair do mundo. E aí ele chega e diz: senhor, legal, o que deu aí? Por que... Jesus: não, essa casta aí é diferente. Essa daí vai ser com oração, vai ser, algumas traduções colocaram até o jejum. Mas existem castas e castas, existem outros tipos de confrontos, ok? Mas Jesus atribui a dúvida ali. E esse é o nosso grande problema, queridos, muitas vezes. É a dúvida. Jesus já conquistou o direito à cura. Nós começamos em Isaías 53, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, se eu não me engano, ou 16 ou 18, vai dizer que Jesus estava curando as pessoas para que se cumprisse o que foi dito em Isaías. Então a promessa já está feita. O que é que nos separa da nossa promessa? É só a nossa dúvida. E isso eu não falo para acusação, porque se eu estou usando óculos é porque eu não creio que seria curado da miopia. Essa é uma limitação nossa. O apóstolo Paulo tinha essas limitações. Ele fala para os Gálatas: eu vos preguei, que pregou para eles devido a uma enfermidade. O apóstolo Paulo deixou um amigo dele doente em um lugar. E aí, por que Paulo não curou? Ali dependia da fé dos dois, tanto de Paulo como dele. Se um dos dois duvidasse, não tinha cura. E para Timóteo ele diz: olha, Timóteo, não toma só água, bota um pouquinho de vinho ali também, por causa do teu estômago e das tuas enfermidades. Então Timóteo também tinha problema de enfermidade. Mas por que nós temos servos de Deus enfermos, se Jesus já prometeu a cura, se pelas suas pisaduras somos sarados? É que nós precisamos crer. É sempre a nossa fé. Nós precisamos, que a promessa está lá. E Hebreus diz: pela fé, sejamos imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdaram promessas. É pela fé e a perseverança que a promessa vai surtir efeito da minha vida. Observemos Pedro. Quando Pedro desce da água, ele está andando, vivendo um milagre. Jesus não retira a palavra e Pedro afunda. Por quê? Só o que mudou foi a dúvida. Entrou a dúvida ali. E essa fé, ela é importante para vivermos aquilo que Jesus prometeu e conquistou pelas suas pisaduras, que é a cura das nossas enfermidades, é a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele foi castigado para que nós tivéssemos paz. Mas isso vai além. Jesus disse: até agora vocês não pediram nada, peçam para que a vossa alegria seja completa. Então Jesus também incentivou a gente a pedir. Às vezes a gente está precisando de uma ajuda com o filho, às vezes a gente está precisando de uma ajuda com alguma outra coisa, algum outro problema que está cercando, um problema de moradia, um problema no emprego, seja o que for. Nós podemos olhar para o céu e pedir socorro. E Ele nos ensinou a pedir: peçam para que a vossa alegria seja completa, Ele falou. Então, queridos, Deus vela pela sua palavra para cumprir. Todas as promessas que Ele fez, que envolvem a salvação, e isso é o mais importante, mas também envolve socorro, bem presente aqui, na hora que nós precisamos. Isso que nós precisamos sim para enfrentar o mundo que Jesus disse que teríamos aflições no plural. Então isso
essa fé é necessária. Essa fé é sempre necessária para todos os pedidos. Amém? Eu gostaria de convidar vocês a encerrar essa pregação, convidando vocês a se colocarem de pé. Nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Eu vou orar pelas famílias de todos vocês, por todas as casas aqui, por todos os lares. Eu vou passar para o presbítero Isaías para encerrar a reunião. E eu vou ficar aqui à disposição daqueles que quiserem uma oração por cura, por libertação, por pessoas que às vezes podem ter dificuldade para dormir, tem insônia. Às vezes a pessoa está sendo bombardeada com pensamentos e ela não está conseguindo dormir porque tem um agente perturbando ela com pensamentos e a pessoa não consegue dormir. Às vezes tem pessoas que têm síndrome do pânico. Eu não sei até onde fica o limite do psicológico com o espiritual, mas eu sei que há algumas características que parecem ser espirituais. Pessoas que às vezes estão sozinhas dentro de casa e sentem uma presença ali dentro. Parece que tem alguém ali dentro da casa, mas vocês estão sozinhos. Pessoas que veem vultos, ouvem vozes, ou pessoas que têm uma enfermidade. Às vezes é um problema de coluna, que a pessoa quer uma oração para ser curada de problema de coluna, porque Jesus cura o corpo também. Às vezes é um problema, eu estou desempregado, não consigo uma porta de emprego, estou trabalhando, estou tentando ir, estou me capacitando, não estou conseguindo. A gente vai orar, orando ao Senhor também, para que Deus possa abrir portas também. Amém? Então eu estarei aqui à disposição para orar por todos aqueles que quiserem uma oração específica. Agora, peço que vocês fechem seus olhos, estenda a mão na direção da sua casa. Eu vou estender a linha para frente, embora a minha casa fique atrás, eu acho. Deus compreende. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço por cada um dos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Senhor, eu te peço, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, por cada parente nosso, Senhor, que venham a se encontrar com Jesus, Senhor, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que venham a conhecer, que venham a ter sede pela Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. O tempo está findando, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que acelere, meu Deus, em nome de Jesus, o encontro dessas pessoas com a verdade do Teu Evangelho, Senhor. Senhor, se não nos ouvem, Senhor, mas que alguém vá lá e pregue para eles, alguém que ouça, Senhor, em nome de Jesus, porque eu sei que o profeta não tem honra na sua casa, mas, Senhor, então que vá o profeta de outra casa, meu Deus. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te pedimos as vidas dos nossos parentes, meu Deus, os nossos tios, os nossos primos, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu te peço por nossas famílias, meu Deus, transforma as nossas famílias, meu Deus, eu te peço pelos nossos lares, que sejam lares de paz, em nome de Jesus, que haja paz em nossas casas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que haja saúde em nossas casas, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o câncer não chegue nas nossas casas, meu Deus, que o diabetes não chegue nas nossas casas, meu Deus, pressão alta, Deus, que não chegue, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço pelas nossas casas, eu te peço saúde, Senhor, nas nossas casas, em nome de Jesus, meu Deus, abre, Senhor, a porta para a manutenção financeira, Senhor, Senhor, dá o pão nosso de cada dia, Senhor, para aquele que precisa da provisão, Deus, em nome de Jesus, dá provisão para a tua igreja, Senhor, dá provisão, Senhor, eu não te peço, Senhor, que sejamos ricos, mas eu te peço que o pão nosso de cada dia nos seja dado, aquilo que o teu povo precisa, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, prospera eles daquilo que eles precisam, prospera-nos daquilo que nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, porque é povo bendito, em nome de Jesus, é povo bendito, é povo bendito, é povo bendito do Senhor, abençoa o teu povo, meu Deus, e que tudo aquilo que eles colocarem a mão para fazer, Senhor, venha dar certo em nome de Jesus, meu Senhor, aviva ministérios, levanta evangelistas, levanta, Senhor, pastores, levanta presbíteros, Senhor, levanta diáconos, Deus, em nome de Jesus.
te agradeço. Amém. Amém, queridos. Podem sentar, eu passo a palavra para o irmão Isaías. Obrigado, pastor Guilherme. Vamos ficar de pé para receber na mesa. Que o Senhor te abençoe. Amém. Você e sua família, estando à tua frente, sempre para mostrar o caminho que deve seguir. Que o Senhor esteja ao teu lado, todos os dias, como amigo e companheiro. Que o Senhor esteja à tua retaguarda, para te guardar e te livrar de todo mal, tu e a tua casa. Que o Senhor esteja sobre ti, sobre a tua família, como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu peço em nome de Jesus, até a volta do Senhor Jesus. Que o Senhor assim te abençoe. Amém? Amém. Aquele que precisar de oração, o pastor está aqui, tá? Pastor Juliano. Ok? Fique à vontade.